Fala pessoal, beleza? Hoje vamos ver aqui o vídeo, o bilionário mais jovem do digital, 10 bilhões. Eu também não assisti o vídeo, também não sei quem é. Quem fez aqui essa entrevista foi Iago Gonçalves. Então vamos aqui assistir junto, tudo bem? Já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, meta aí de 100 likes e 100 inscritos, tudo bem? Bora lá. 30 minutos. Isso é 100 vezes mais do que a empresa tinha faturado até então em um único dia. E o mais bizarro, o cara por trás de tudo isso era um moleque de 19 anos que entregava pizza no Pizza Hut. Hoje, esse mesmo cara é bilionário. Aos 30 anos, entrou para a lista da Forbes. E a empresa dele hoje vale mais de 1,5 bilhão de dólares. Tá, mas ele faz o quê? Vende para mais de 230 países e ele ainda é dono de 70% disso tudo. Essa é a história da Gymshark. Não, nunca ouvi falar. Gymshark. Cara, eu vou te mostrar exatamente como um garoto sem dinheiro, sem conexões, sem experiência, transformou uma frustração com roupas de academia em uma das marcas que mais crescem no mundo inteiro. Uma marca, inclusive, que começou com dropshipping. Então, vamos contar a história de Ben Francis. Ben Francis. Então ele é o quê? Ele vendia roupas de academia e depois criou sua própria marca? Seria isso? É 2012. Você entra numa academia e olha para a roupa que as pessoas usam para treinar. O que você vê? Camisetas largas, sem forma, que mais parecem pijamas. Ou então aquelas pros homens, parecia o biquinho do peito aqui assim. Devia essas daqui, ó. Aquelas regatas de fisiculturista que parecem que foram feitas por um cara de 140 quilos. Nada estiloso. Não existia nada que você realmente quisesse utilizar, principalmente se você estivesse começando agora na academia. Ben Francis, um moleque de 19 anos de Birmingham, na Inglaterra, olhava para isso e pensava, por que não existe uma roupa de academia que seja ajustada, moderna e que valorize o físico de uma pessoa normal? E aí que a coisa fica interessante. Porque o Ben não era nenhum herdeiro, não tinha grana de família, não tinha investidor. Era pobre? Veio de família pobre? O cara era um estudante de administração. O cara estudava administração durante o dia e entregava pizza à noite, ganhando 5 libras por hora. Se bem que 5 libras convertendo para reais... Mas não faz conversão, não é legal fazer conversão porque a gente tá no Brasil, ele tá lá. né? É bastante coisa, mas para eles é como se fosse 5 reais. Porém, o Ben tinha uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Ele era obcecado por resolver problemas. Antes de fundar a Gymshark, ele já tinha criado 2 aplicativos de fitness pro iPhone, o Fat Loss e o iPhysical, que chegaram ao topo do Apple Store no Reino Unido. Opa, então ele tinha dinheiro então, ele ganhou dinheiro. O cara já tinha 17, 18 anos, já tinha monetizado o aplicativo, ou seja, ele sabia programar e entendia de tecnologia. E também era apaixonado por academia. Essa combinação é rara. Em 2000... Claro que é rara. O cara ele ter a disciplina de ter aquele shape. Ele ter feito 2 aplicativos. Top 1 na Play Store. Não só isso também. Pô, cara, ele é o 01, né, pessoal? Eu sempre falo isso, né? Porque eu acho que você tem que ser muito fora da curva para você poder criar algo disruptivo e não só algo disruptivo, mas dar o tempo para que aquilo seja disruptivo. Não é só ter a ideia. Mais do que ter a ideia é saber como aplicar essa ideia em uma boa execução, porque muitas das vezes as pessoas aplicam, mas não tem o resultado em si. Então, por isso que eu falo, a ideia em si é um mero detalhe. O importante é como você vai executar aquilo. E provavelmente esse rapaz, ele provavelmente, não tenho certeza, ele sabia exatamente executar. Em 2012, Ben e um amigo de escola, Lewis Morgan, registraram o domínio gymshark.com. Mas calma que não era para vender roupa ainda não. Eles começaram vendendo suplementos. Iago, mas por que eles vendiam suplementos? Porque era muito mais fácil, né? Simples. Eles não tinham dinheiro para comprar estoque de roupa. Então, eles fizeram um dropshipping
de creatina, de suplemento. O cliente comprava no site deles e um terceiro enviava o pedido. E aí ele ficava com a margem de lucro dessa operação. Só que demorou quase 2 meses para cair a primeira venda deles. É isso aí. Quanto que você quer? O quanto que você quer é o quanto que você vai persistir. 2 meses, cara. Imagina a ansiedade desses caras na época para fazer a primeira venda. Mas o Ben percebeu uma coisa. Margem de lucro de suplemento Era baixo. é baixa, a concorrência é alta e ele queria fazer algo diferente. Ele queria criar as roupas que ele mesmo usaria. E aí vem o pulo do gato. Com 1.000 libras de economia, dinheiro que ele juntou entregando pizza, ele mesmo comprou uma máquina de costura. O moleque é brabo. E ele mesmo fez as próprias camisas? E uma máquina de estampar camisetas. E pediu à avó dele para ensinar ele a costurar. Para você ter uma ideia, a avó dele fazia cortinas. Pô, mano, mas aí eu fico assim, tá, mas aqueles aplicativos top 2 que ele desenvolveu, ele não poderia estar tendo uma boa remuneração com isso, ganhando um AdSense por ter aqueles aplicativos em top 1? Né? Será que não faltou um pouquinho mais de estratégia e tal? Porque ele sai da área da programação para poder fazer camisetas. Claro, você vender um produto sendo afiliado, ainda mais sendo no dropship e pagando o tráfego pago, as suas margens são muito pequenas. Ainda mais quando a própria fábrica de creatina começa a vender também nos seus próprios sites independentes, né? Também que muitas das vezes você concorre com a própria fábrica da creatina. Mas eu fico muito curioso. Tipo, do nada ele já saiu e quis fazer um modelo de roupa para academia. E o Ben foi lá e falou assim: vó, me ensina a usar essa máquina aí que eu quero fazer uma regata de academia. É genial e bizarro ao mesmo tempo. E aí, a garagem dos pais do Ben. Não é genial. É bizarro. Genial é como é que ele vai vender isso. Virou uma mini fábrica. O Ben ficava até 3 da manhã costurando, cortando tecido, estampando o logo do tubarão com um silk screen em cada camiseta. Uma por uma, na mão. A criação foi uma regata estilo stringer, aquela cavadona que quem tem malha conhece bem. Mas com um diferencial: corte ajustado e tecido que valorizava o físico normal, exatamente como não existia no mercado. Avançando um pouco no tempo, nós estamos em maio de 2000. Então o diferencial foi cortes que valorizasse o músculo e até muitas das vezes pessoas que não tinham tanto músculo assim. É porque de fato, ali para a época de 2012, 2015, não existia roupa para academia em si. O cara ele pegava aquelas roupas grandona, né? Ou aquelas pequenas roupas que parecia mais uma regata, sutiã, alguma coisa assim. 13. Bem, tinha passado meses desenvolvendo um produto novo, o Luxe Tracksuit, um agasalho de qualidade premium. Para produzir esse agasalho, ele gastou cada centavo que a empresa tinha, literalmente zerou a conta. E aí ele tomou a decisão que ia mudar tudo. Reservou um stand na Body Power Expo, a maior feira de fitness do Reino Unido. O que eu aprendo com isso? Tá com um produto novo? Um produto que chama atenção? Cara, vai para onde seus clientes estão. Aquilo que não é visto não é lembrado. Aquilo que não é visto não é desejado. Tiago, mas se ele tinha gastado tudo na produção desse suéter, como é que ele pagou o stand? Boa pergunta para quem tá atento, hein? Ele esvaziou a conta de novo. Ou funcionava ou acabava ali. Ou seja, o cara tava negativo. E aí, cara, quando as portas dessa exposição abriu, foi bizarro. O stand da Gymshark foi invadido. Uma multidão se aglomerou. Fila para conhecer os youtubers de fitness que o Ben tinha convidado para representar a marca. Então não é que ele foi lá assim do nada, atendeu dentro dessa feira. Olha, ele já tinha acesso a youtubers. Então ele tinha um network ali, entendeu? Fila para comprar as suas roupas. A
Aquele stand minúsculo virou o lugar mais quente da feira. 30 minutos de exposição, mais de 30 mil libras vendidas. Mas a loucura mesmo aconteceu depois da feira, quando eles colocaram o Lux Tracksuit, que é o suéter, para vender no site, novamente, em 30 minutos, mais 30 mil libras em vendas. Para contextualizar tudo isso que eu te falei, antes disso, a Gymshark vendia 100 libras num dia, 200 libras num bom dia. Só que em meia hora, eles fizeram quase 200 vezes isso. Poder de marketing. Quando você entende o marketing, quando você entende que para você vender um produto, não é só o seu marketing para aquele cliente único, aquela explicação, mas é você saber trabalhar pessoas e como atingir essas camadas dessas pessoas, como você atingir essas bolhas. Porque eu sempre falo, pessoal, que o mundo ele é criado por várias bolhas. E cada pessoa tem uma bolha única. E aí existe grupos de pessoas que compactuam com a mesma bolha. Bolhas de academia, bolhas de anime, bolhas de musculação, bolhas de dança. E aí se você consegue pegar influências, personagens que essas bolhas admiram, e você leva o seu produto para esse personagem ele começa a disseminar, espalhar, aí tem boa chance dessas pessoas de fato comprarem o seu produto. O site não aguentou e caiu. O Ben teve que desligar o site para conseguir processar os pedidos. E aí a ficha caiu. O moletom tinha viralizado no Facebook. Milhares de compartilhamentos, todo mundo querendo. A Gymshark tinha chegado. Foi nesse momento que Ben tomou uma outra decisão muito importante. Largou a faculdade e pediu demissão. Claro, não foi uma decisão importante, foi uma decisão óbvia. Do Pizza Hut. Até porque enquanto ele fazia as camisetas, ele ainda entregava pizza. E um detalhe curioso, pouco antes dessa feira, ele tinha sido recusado para uma promoção no Pizza Hut. Ele queria virar gerente do Pizza Hut e não conseguiu. Hoje, o cara é bilionário. Imagina a cara do ex-chefe dele. Ben era obcecado por YouTube. Ele assistia todos os vídeos de fitness, conhecia todos os atletas e bodybuilders que faziam conteúdo. Lex Griffin, Matt August, Nick Blackhead, David Lale, esses eram os heróis dele. E aí ele teve uma ideia simples, mas genial. E se eu mandasse as minhas roupas de graça para essas pessoas? Ele não... Tá, mas vamos lá. Eu acho que só mandar uma roupa de graça, enfim, as pessoas não vão visualizar. Deve ter alguma estratégia por trás, porque eu não posso simplesmente chegar e falar assim, e se eu mandar aqui as roupas de graça pro Carlinhos Maia? Chamou isso de marketing de influenciadores porque esse termo nem existia em 2012, 2013. Para ele, era só um fã que gostava do conteúdo desses caras mandando um presente para esses ídolos. E como os ídolos também não estavam muito acostumados com isso, porque as marcas na época não faziam muito isso, eles amaram os produtos. O caimento era diferente, o estilo era moderno. Não, é uma roupa bonita sim. E eles começaram a utilizar nos vídeos de uma forma espontânea. E os seguidores... mas eu não sei, cara, se foi de uma forma espontânea. Será que foi de uma forma espontânea? Porque ninguém usa nada só por gostar. E ainda mais de um presente que muitas vezes a gente não sabe da origem. Os seguidores desses youtubers, que era exatamente o público-alvo da Gymshark, queriam saber de onde eram aquelas roupas. O Ben disse em uma entrevista que, na época, ninguém mais estava fazendo isso. E hoje, todo mundo chama isso de marketing de influenciadores. Olha que bizarrice, hein? Pegou a terra fértil. E aí, olha o número das vendas de novo saltando. Eles passaram de $450 de vendas diárias para mais de $45 mil em vendas. Só utilizando influenciadores. Ou seja, segunda vez que eles utilizam influenciadores que dá certo. Só que aí ele foi genial, porque ele não só queria parcerias pontuais e pessoas utilizando. Ele, na real, queria criar uma comunidade. E aí, ele criou o Gymshark Athletes, um programa de embaixadores que representavam o estilo de vida da marca. A diferença
Esses influenciadores não eram só garotos propaganda, eles tinham voz ativa no desenvolvimento do produto. Por exemplo, quando a Jim Shark quis lançar roupas femininas, quem que ajudou no design? A Nick, aquela influenciadora e atleta da marca. Ela deu feedback, ela testou os produtos, ela participou do processo. Resultado, a linha feminina explodiu. Hoje, 2/3 das vendas da Jim Shark vêm de mulheres. Isso é legal porque, assim, como essa influenciadora Nick, ela pratica musculação e tudo mais, ela entende a dor do público. Então, quando ele fala, olha, Nick, eu quero que você participe aqui do desenvolvimento do nosso produto, tudo bem? Então, ela está trazendo ali uma visão do mercado para ele. Coisa que ele não teria acesso, ainda mais uma visão feminina. Então eu acho que isso aí é muito, muito importante. Bom, e o mais impressionante é que muitos dos primeiros atletas ainda estão com a marca. A Robin, por exemplo, que era uma embaixadora, hoje é esposa do Ben. Ben. O David virou diretor criativo da empresa. Não é só parceria, é literalmente família. E isso não se compra com dinheiro. É realmente uma comunidade. Depois do sucesso naquela feira no Reino Unido, o Ben percebeu o poder de estar presente fisicamente com a sua comunidade. Criaram os próprios eventos. A série Lift Cities. Eu acho que hoje em dia eu tô muito nesse negócio, cara, que não basta só criar um produto, não basta só criar um serviço, você também tem que criar uma comunidade de pessoas que se identificam com aquilo. Tipo como se fosse uma religião, percebe? Uma religião. Porque o produto em si seria só um mero detalhe para poder se conectar com essa bolha, com fazer parte dessa comunidade. As pessoas gostam de fazer parte de uma comunidade, as pessoas não gostam de se sentirem excluídas. Ao contrário, as pessoas gostam de se sentirem inclusas. Então eu acredito que o futuro cria um produto. E antes de criar o produto, já pensa em qual comunidade eu gostaria de criar e qual produto fazeria sentido ter dentro dessa comunidade, que o produto seria meio que um assunto para estar conversando dentro dessa comunidade. Literalmente era para levantar. Exemplo, eu tenho uma empresa que a gente presta serviço para clínicas odontológicas e eu já estou percebendo que o produto que a gente presta, sim, é importante, mas também mais importante do que isso é essa comunidade, essa integralização de donos de clínica tendo acesso a outros donos de clínica, vendedores de uma clínica ter acesso a outros vendedores de clínica e meio que eles fazem uma competição entre si para ver quem faz mais agendamento e quem pega mais indicação e quem faz mais vendas. Isso aí é uma comunidade competitiva. Cidades. A ideia era simples: anunciar no Instagram um local público e centenas, às vezes milhares de fãs apareciam para treinar junto com a equipe de atletas. E todo mundo postava. Ou seja, marketing gratuito absurdo. Eles faziam milhares de pessoas ir treinar junto com os atletas e todo mundo postava isso, gerando um movimento gigantesco. Genial. Bom, e aqui vem uma lição que poucos empreendedores jovens têm maturidade para aplicar. Em 2015, a Jim Shark estava crescendo rápido demais. E o Ben, com 23 anos, fez algo que surpreendeu. Ele saiu do cargo de CEO. E agora, mas como assim? O cara criou a empresa e saiu do cargo? Para poder a empresa crescer mais. Exatamente. Ele reconheceu que não tinha experiência suficiente para ser CEO de uma empresa daquele tamanho. Isso daí é maturidade, hein, cara? Maturidade empresarial, porque muitas das vezes o fundador, ele continua sendo CEO não pela credibilidade, mas sim pelo ego de falar, não, fui eu que criei, então por esse motivo que, entre aspas, mereço crédito. Então eu já vi até empresas falir porque o fundador não estava preparado para atingir o próximo nível, o segundo nível. E para atingir esse segundo nível, tem que ter uma pessoa estratégica, uma pessoa empresarial. E muitas das vezes o fundador, ele só é uma pessoa que conseguiu sair do zero e levar a marca para o próximo nível, tipo, para o primeiro nível. Mas eu acredito que
para levar a marca para um segundo nível, terceiro nível, aí sim, ou ele se aperfeiçoa, ele se desenvolve e aprende, ou então realmente tem que colocar uma outra pessoa e se desapegar do ego de ser CEO. E aí ele trouxe executivos experientes, Steve Hewitt como CEO e Paul Richardson como Chairman. Nas palavras dele, eu percebi que era muito bom em algumas coisas e muito ruim em outras. Trouxe pessoas que complementavam as minhas fraquezas e aprendi com elas. Isso foi o que ele disse. Bom, isso é raro porque, meu amigo, muito fundador tem o ego inflado demais para admitir que É isso aí que eu te falei. precisa de ajuda. O resultado, com a gestão nova e profissionalizada, a Gymshark cresceu ainda mais rápido. Em 2021, o Ben voltou como CEO. Agora, preparado, experiente, com uma empresa estruturada pra caramba para continuar crescendo. Outro marco importante é que em 2022, depois de 10 anos vendendo exclusivamente online, a Gymshark abriu a sua primeira loja física. E não foi em qualquer lugar não, tá? Foi na Regent Street, lá em Londres, uma das ruas comerciais mais famosas do mundo. Você percebe que ele estava vendendo online durante 10 anos e aí agora ele colocou ali como se fosse um stand, uma loja no metro quadrado mais caro para poder o quê? Elevar o nível de percepção de valor da marca. Porque se ele colocasse em cidades pequenas, cidades populacionais, diminuía também a percepção do valor daquela marca. Então, agora ele está querendo criar um posicionamento de marca, mediante como se fosse assim, por qual motivo a bolsa Chanel, Louis Vuitton são caras? Porque, primeiro, eles não estão em ambientes comuns, não são para pessoas comuns e são de altíssima qualidade. Então, basicamente é isso que ele quer fazer com as roupas dele. Porque, vamos lá, pessoal, roupa por roupa é commodity, entendeu? É roupa por roupa commodity, não tem muita inovação. Então, a inovação que tem que ser é a inovação de um valor intrínseco. É um valor que você coloca para aquela roupa, não de fato daquela roupa, porque muitas das vezes tem até uma outra roupa com mais qualidade do que aquela que é mais cara, só que não tem o valor, não tem um brand, não tem a percepção, não tem uma história, não tem um nome forte naquilo, porque eu vou te falar, o que faz uma roupa ser cara, uma roupa barata, não é a qualidade não, pessoal. É o marketing e a construção de valor que está sobre aquilo. Eu, inclusive, tive nessa loja lá e tô colocando aí uns stories, aí, umas fotos, uns takes de quando eu tava nessa loja. E não é uma loja normal não, tá? É uma loja de quase 2.000 metros quadrados. Aí, ó, aumentando a percepção de valor da marca, é isso que eu te falei, entendeu? 2 andares, um espaço para treino, eventos. Na verdade, isso daí não é nenhum espaço para eles poderem vender. Isso daí é só um espaço para servir de vitrine para cada... Porque cada pessoa que passa aí, ele olha a marca. Você percebe? Bizarro, muito grande. Nas palavras do próprio Ben, ele fala que é mais do que uma loja, é uma casa para a sua comunidade fitness. Ou seja, perceba o quanto que o Ben valoriza a comunidade, perceba o quanto que ele valoriza os seus próprios clientes, né? E é através deles que ele continua crescendo a marca. Bom, e o que a gente pode tirar de lição de toda essa história? Primeiro, você não precisa de dinheiro para começar. Calma. Precisa sim também. É bom também. Com o dinheiro você sai na frente do que outras pessoas que não têm. Bem, tinha 1.000 libras. 1.000 libras. E construiu uma empresa de bilhões. 1.000 libras. Mas eu entendo tudo bem que você está falando, mas assim... não querendo discordar daquilo. Não tô querendo que você seja o vilão aqui dessa narrativa. Mas quando você fala assim, não precisa ter dinheiro para começar... Ou você começa sem dinheiro, mas com conhecimento e network, ou você tem que ter dinheiro por você não ter conhecimento e network. É simples. No caso dele lá, ele deu certo começar com $1.000, mas porque ele tinha network. Ziquez, como é que ele tinha network? Ele conseguiu ter acesso às pessoas, aos influencers. Mas não é que ele conseguiu. Ele deu uma camisa. Tá, mas vai dar hoje uma camisa para um influencer. Para eles é como se fosse R$1.000, tá? O que ele tinha, na real, era criatividade para resolver o problema. Segundo,
Resolver um problema real vale mais do que... Eu acho que não é que ele teve criatividade. Eu acho que ele soube entender a arte de, no bom sentido, manipular as pessoas em prol do marketing. E quando você entende que quais são as pessoas que eu devo acessar para que essas pessoas venham divulgar minha marca e isso venha ganhar uma percepção de marketing e de valor. Então, ele soube manusear bem a rede de contato que ele tinha na época. Qualquer estratégia de marketing vagabundo. Ele não criou a Gymshark pensando só em ficar rico. Na real, ele queria uma roupa de academia que não existia, algo que ele realmente queria utilizar. Quando você resolve um problema real, o mercado te recompensa. Terceiro, a comunidade é tudo. A Gymshark, ela não vende roupa, ela vende pertencimento. O cara que usa Gymshark, ele se sente parte de algo maior. Isso não se copia com dinheiro. É tipo a Apple. Quarta coisa, humildade é superpoder. O Ben saiu do cargo de CEO aos 23 anos porque sabia que ele não estava pronto. Quantos fundadores teriam esse nível de autoconsciência? E quinto, consistência vence talento. A Gymshark não explodiu do dia para a noite. Foram 6 meses de dropshipping, foram meses até fazer a primeira venda, noites em claro costurando, anos reinvestindo cada centavo de lucro. O Ben disse uma vez, abre aspas, dedique-se de verdade ao que você ama, que os resultados extraordinários vão acontecer. E cara, ele é a prova viva disso. Eu também estou de acordo, entendeu? Eu acho que se você quer fazer alguma coisa na sua vida, se vai dar certo ou não, é a questão do quanto que você está querendo, do quanto que você vai tentar até dar certo. A questão não é se vai dar certo ou não, porque parte da premissa é que você vai tentar uma vez só e para você entender se vai dar certo ou não. Então, a questão é, eu vou fazer até dar certo. Não, porque esse negócio de, eu vou fazer para ver se vai dar certo. Mas parte do princípio que você vai fazer uma vez. Você vai fazer quantas vezes até dar certo? Você vai fazer uma ou você vai fazer 100, 200, 300? Você percebe? É exatamente isso. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para mais vídeo. Comenta aqui, tudo bem? Se você também é da área de vendas, marketing, se você já ouviu falar dessa história.